Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia, o canal Que Diz a Bíblia, um canal de apologética cristã, defesa da fé, trazendo informações sobre o mundo das religiões e também das seitas que estão introduzidas dentro do cristianismo. O que eles falam, o que eles tentam deturpar da palavra de Deus, nós temos por objetivo, alastrados na palavra de Deus, trazer a verdade daquilo que Deus tem dito na sua palavra. Nós vamos falar sobre a fé. Qual a diferença entre a fé bíblica e a fé natural? A fé que mostra Cristo, que mostra salvação, que mostra a graça de Deus sobre nossas vidas, e a fé que todos os homens exercem naturalmente. Existe uma grande diferença em tudo isso. Ao final do vídeo, se você gostou, vou pedir que você se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, e você que já é inscrito no canal, não deixe de dar aí o joinha, dar o seu like, fazer os seus comentários e também compartilhar. Nós vamos para a nossa vinheta e já voltamos com o assunto. Muito bem, meus queridos, estamos de volta. Eu, pastor Cláudio Rosa, aqui no canal Que Diz a Bíblia, você aí conosco. Vamos falar sobre a fé bíblica, a fé que mostra uma ação de Deus sobre nossas vidas para reconhecermos o Senhor Jesus como Salvador e que nos move também em direção a Cristo. Agora, tem a fé que é aquela chamada fé natural, que os homens exercem um tipo de fé ao qual não é em relação àquilo que Deus tem escrito em sua palavra. Quais são as diferenças? Vamos falar aí sobre a fé, primeiramente a fé natural, aquela que todos exercem de alguma forma, até mesmo os cristãos exercem em algum grau uma fé natural. Por exemplo, você já comeu em algum restaurante? Então você exerce fé. Por quê? Você parte do princípio, você acredita que tudo que foi servido ali e que está sendo servido foi preparado com higiene, foi preparado com todos os cuidados que devem ser tomados no preparo de uma refeição. Querendo ou não, naturalmente, nós exercemos fé quando comemos em um restaurante, quando comemos fora de casa. Quando você está dirigindo um carro em uma autopista, numa highway, numa estrada, e existe ali uma placa, curva acentuada à direita. Quando você nunca passou por essa estrada, mas você vê a placa, você acredita fielmente que há uma curva à direita. Tanto é que você será pego de surpresa se a curva for à esquerda. Então você acredita naquela placa. É uma fé natural que nós exercemos. Quando você pega o elevador, muitas vezes, e com muitas pessoas, comigo mesmo já aconteceu isso, de você entrar em um elevador, você aperta ali, por exemplo, o número 7 do 7º andar, e quando ele para, abre a porta, simplesmente você desce. E você não se deu conta de que estava programado para parar no 8 ou no 9 por algum outro motivo. Mas a fé natural leva a pessoa a acreditar que parou no andar que deveria descer. Isto é uma fé natural. Os ateus exercem fé? Sim, eles exercem fé. Eles acreditam, por exemplo, que tudo é fruto do acaso. Nós, inclusive, temos um vídeo aqui no canal falando sobre os motivos do porquê a pessoa crê em alguma coisa. E ali nós falamos sobre essa questão da fé que os ateus têm. Por exemplo, acreditar que as forças gravitacionais que existem, o equilíbrio da natureza, a quantidade de oxigênio que há na atmosfera, tudo isso seria fruto do acaso. Então nós até costumamos dizer que para a pessoa acreditar que tudo é fruto do acaso, ele tem que ter até mais fé do que nós que cremos no Deus que é criador e mantenedor de todas as coisas, obviamente. Então existe um conjunto de atitudes, de crenças que as pessoas exercem naturalmente. Até mesmo os crentes em alguns aspectos daquilo que eu falei. Agora, existe a fé bíblica, aquela que a Bíblia nos ensina, que fala dessa fé do relacionamento do homem para com Deus. E nada melhor do que nós começarmos esse assunto agora falando da fé bíblica, citando o texto conhecido de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é uma prova, é um axioma teológico, obviamente. Porque diz assim, a fé ela é a certeza das coisas que se esperam. Você está esperando alguma coisa e o texto está dizendo que essa espera, ela está mostrando em uma convicção de coisa que você ainda não viu, que ainda não aconteceu. Mas você tem a certeza de que vai acontecer.
E está falando aqui não de uma fé natural, mas de uma fé sobrenatural. E no versículo 6, aqui mesmo do capítulo 11, diz assim, versículo de número 6, vamos lá? Diz assim, olha que interessante. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, para que você consiga alcançar de Deus o galardão de recompensas que possam ser terrenas, eventualmente ou não, mas em especial da salvação e em especial do galardoamento, ela tem essa necessidade de se aproximar de Deus. Então, o texto do capítulo 11, no versículo 1, ele se harmoniza perfeitamente com o versículo 6. Um outro texto que vem falando sobre a importância da fé, ele vem falando ali na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 3, e o versículo de número 15, que diz assim, olha lá, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo o que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Essa palavra razão da esperança, ela também ela é uma palavra que expressa fé, ou seja, a razão da fé que há em vós. Então isso é muito importante. Por quê? Porque a fé ela é algo transcendental. A fé não, no caso a fé bíblica aqui, ela foge o curso natural da vida. O versículo 11 o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus que nós lemos, ela mostra isto. É algo que foge à naturalidade. Você está exercendo um posicionamento, uma crença de que Deus vai agir naquela situação. E é por isso que a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança, ou seja, a fé. Por que você acredita? Então tem que haver um fundamento. Dentro dessa questão do fundamento, é importante nós entendermos, você entender, que a fé bíblica ela não é também alguma coisa que foge a um curso natural da vida. Ela tem a parte transcendental, mas ela também obedece a algumas leis naturais, obviamente. Isso é muito importante. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele vem falando ali na primeira carta aos Coríntios, lá no seu capítulo de número 4, e o versículo 6, o seguinte, olha só que interessante. Ele vem dizendo assim, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por vosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Palavra-chave aqui do versículo é, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito. Obviamente, nós vemos que existem algumas pessoas que estão enfileiradas em algumas denominações, em algumas chamadas igrejas, que vão além do que está escrito. E é exatamente esse o problema, porque é exatamente aqui que começa essa saga de se fazerem algumas campanhas que você já deve ter visto, que são inusitadas. Né? Campanhas que você fala, da onde tiraram isto? Aquilo não é um exercício da fé bíblica. Aquilo ali é a aplicação de uma teologia intuitiva, de uma teologia especulativa, de uma fé que não é bíblica, onde a pessoa criou algo na cabeça dele e ela passa a acreditar que aquela questão vai dar certo, ou seja, trabalha no campo do pragmatismo. E a Bíblia não tem esse pragmatismo que eles pregam e que eles ensinam. Por isso, a fé ela é algo transcendental, mas também que deve ser obedecido, um curso natural da vida, e por isso Paulo diz, para não irmos além do que está escrito. Dentro daquilo que está escrito, é possível sim nós realizarmos algumas coisas pela fé. Por exemplo, se nós pegarmos lá Tiago capítulo 4, Tiago capítulo 4, quando vem falando a respeito da oração dos justos, que deve ser feita, quando ele diz assim, há algum doente entre vós, chame os presbíteros da igreja ungindo com azeite, e a oração da fé levantará o doente, é o único texto bíblico, ou um dos poucos textos bíblicos do Novo Testamento, obviamente para a igreja neotestamentária, que autoriza, que indica que você possa usar algum elemento para a oração. Não pede para usar
rosa ungida, vela, cajadinho, corrente, nada disso. Simplesmente o azeite. E o azeite não é ungido. Não existe azeite ungido. Existe o azeite para a unção. É uma representação que existe ali. E é o único momento que existe. Mas o que vai curar a pessoa, como diz o texto sagrado, é a oração da fé. Muito bem. E para finalizar, nós vemos a questão também importante da fé na questão salvífica. Quando diz lá em Efésios, deixa eu ver aqui, Efésios, no seu capítulo 2, e os versículos 8 e 9, que diz assim, olha só. Porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras, para que ninguém se glorie. Mas voltando aqui no 8, está dizendo, mediante a fé, ou seja, porque pela graça sois salvos. A graça, qual é a graça? A graça é um favor imerecido que Deus nos dá, que Deus nos faz. E isto é pela fé, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é um pacotinho, essa indicação aqui que Deus traz sobre nós, e é o exercício da fé, a fé salvífica aqui. Quando Deus abre o nosso coração, quando Deus traz o novo nascimento, e a pessoa é despertada da sua morte espiritual e ela passa então a crer. Então a fé, mostrando aqui o que a Bíblia nos dá, é que os homens naturais exercem uma fé natural. E por que não dizer, também os crentes, em algumas ocasiões, é natural que se exerça algum tipo de fé, como eu dei no exemplo logo no início da nossa fala. Porém, todavia, contudo, agora nós estamos fechando a questão, mostrando que existe a fé bíblica, que ela é transcendental, e como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, que essa fé salvífica, que essa fé bíblica possa permanecer sobre a sua vida e sobre a sua família e sobre toda a sua vida cristã para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar conosco aqui no canal. Mais uma vez, se você gostou do vídeo, se você tem gostado do trabalho, eu quero incentivar você a se inscrever no canal, acionar o sininho e que você dê o seu like, participe e também compartilhe. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.